alguns animes que você vê o primeiro episódio e imediatamente vem a pergunta: dá pra piorar? Como eu disse no vídeo de Mahou Shoujo Asuka, tinha 2 animes sobre os quais eu queria falar no ano passado, e esse é o segundo. Eu realmente tenho que começar a fazer esses vídeos sobre os animes que ainda estão me rendendo views, mas como os episódios desses são mais curtos, vai ser mais rápido, então por que não? Então vamos lá. Mas como? Mas por quê? Mas segue as redes sociais! Essa é a primeira coisa, e não é a coisa mais revoltante do anime, mas mostra quão mal elaborado isso é. Ele tem o mesmo nome de um personagem super importante na história do Japão, e eles param, colocam um som de tambor e colocam um fundo, então a indicação é que ele vai ser ou aquele personagem, ou tão importante quanto, mas não vai. Uma das grandes piadas do primeiro episódio depende de ele não ser o mesmo personagem. Isso é parte da questão do personagem, mas sabendo o que eu sei sobre ele... Ele acabou de ouvir sobre 2 alunos dele que estão namorando e ele fica com raiva porque ele devia estar namorando. E essa aluna vai se oferecer para sair com ele depois dela terminar toda a escola. Isso é um estereótipo da cultura japonesa e não é tão ruim quanto soa. É complicado porque você está falando de sentimentos e a pessoa mais velha poderia tirar vantagem da pessoa mais nova entrando num relacionamento, mas desde sempre existe essa ideia de a pessoa mais nova vai esperar pela outra. Sim, tipicamente é a mulher, mas deixa isso de lado por um instante. Eu estou fazendo questão de apontar isso porque, apesar disso ser jogado fora daqui a pouco, do jeito que eles fizeram até ali, parecia que a ideia era demonstrar que os dois estão realmente lidando bem com essa situação. Mas isso não vai ser mais relevante. Então você não pode falar que isso é bem trabalhado. Se você vê o que ela está falando friamente, claro, ela está meio que se declarando e ele aceitando, sem os dois realmente fazerem isso porque não podem, então seria uma ideia tão melhor do que o que a gente vai ter. Eles até fazem questão de mostrar eles meio sem jeito com isso. O pai dele tem o mesmo nome do pai do Nobunaga, mas como eu disse, isso vai ser só um detalhe. Pode ser porque eu já sei o que vai acontecer, mas essa conversa é extremamente estúpida. O pai joga que ele devia estar se casando, a mãe joga que ele não devia ter mais de 35 anos para se casar, e a irmã pergunta se ele se interessa por garotas 3D. E ele diz que isso é supostamente por ele ser descendente do Nobunaga Oda original. E isso não me faz sentido nenhum, porque se o pai realmente estivesse vendo por esse lado, ele provavelmente teria arranjado um casamento para ele, que é uma das coisas mais estranhas. Ele reclama de não ter com quem namorar, numa cultura em que é perfeitamente aceitável ele entrar num serviço e achar alguém que queira namorar com alguém. Sim, o Miyai ainda existe. Eles conversam perguntando por que foi chamado ali e o pai diz que quer que ele limpe o galpão. E as linhas ficam todas meio estranhas. Isso é outra coisa também. Isso vai ser uma série de fanservice e comédia que não sabe fazer fanservice bem, e a comédia é bem fraca. E aí acontece o gimmick da história, que ele quebra o Chawan e aparece a avó dele. E claro, ele imediatamente pensa que ela foi enviada para ser esposa dele. Os pais acham que ele sequestrou ela, mas claro, a irmã estava lá para dizer que ela apareceu do nada, e ela acorda perguntando para que país ela foi sequestrada. E só agora vendo de novo é que eu percebi que isso era para ser uma piada. É aquela piada do cara que não fez nada de errado, mas ninguém acredita porque é inacreditável. Exceto que ele tem uma testemunha. Sabe aquela série que joga uma coisa para ser engraçado e se você não estiver prestando atenção passa direto porque é tão mal feito? E o pai vai e ataca ele. Depois de a filha confirmar que ele não fez nada. É literalmente, eu não estou pensando porque o roteiro quer que eu faça algo que eu não faria. A família inteira está vendo que tem algo de errado, mas ele ri porque ela falou que quer casar com ele. Omiais existem! E aí ele vai de forma caricata, quero dizer, de forma mal feita, quero dizer, de forma caricata, para perguntar a idade dela, porque isso é a única coisa na cabeça dele que poderia ser um problema. É como se o autor não tivesse conceito de que é um ser humano. Oh meu Deus, ela tem 15 anos. O problema não é que ela pode ser totalmente incompatível, ou ela está falando uma forma do japonês que é tão formal que provavelmente você saberia que ela não é da sua época e cultura. Não, o problema é que ela tem 15 anos. E aí, especialmente se você já viu o segundo episódio, você chega à conclusão de por que isso é feito assim. A piada é que o autor acha que
tudo isso é perfeitamente normal e que esse personagem poderia se casar com essa garota, mas agora existe essa novidade de você não poder casar com alguém novo demais. Quando eu digo que esse tipo de discussão não ocorreu no Japão ainda, é isso que eu quero dizer. Tudo me indica que o autor está implicando que nada mudou, exceto nós temos essa novidade de se preocupar com o que o ocidental quer. É ofensivo de uma forma extrema. Eu posso estar errado, pode ser que a ideia é que só esse personagem pensa assim, mas vai haver validação disso no segundo episódio. Eles fazem um monte de perguntas e tudo que ela fala combina com a história, exceto pela idade dela ter 1 ano de diferença, então eles chegam à conclusão de que ela é a real e ela veio pro futuro. Mas ela não acredita porque ela não sabe como chegou ali e ela não sabe como o Nobunaga seria. Então ela acha que eles estão tentando fazer algum tipo de truque e afirma que ela não vai acreditar em qualquer coisa só por ser esposa dele. E ele se surpreende que ela não ama ele sem ela nunca ter conhecido ele. Aí ela pede para falar com ele a sós e imediatamente se despe, dizendo que pode ser só uma formalidade, mas que tem que fazer uma criança. E originalmente eu disse que pelo menos o personagem que ela é tem alguma força por se importar em fazer o que é necessário para o seu próprio bem. Mas é muito difícil de dizer que o autor não está só usando isso de desculpa para fazer fanservice. E eu já disse isso. Se você quer fazer fanservice, faz fanservice. O problema para mim aqui é que todo mundo envolvido, inclusive o autor, sabem que isso não era para ter sido mostrado. Se fosse para ser só a piada, poderia ter sido feito de 1 milhão de outras formas que não mostrassem o corpo dela. Ah, mas é uma piada, porque tem uma caricatura dela não deixando você ver o que você já não veria porque ela tá com a mão na frente. É tipo a pior desculpa possível pra alguém dizer: ei, eu não estou fazendo o que obviamente eu estou fazendo, é só uma piada. E aí a irmã, que defendeu ele, mostrando que ele não era responsável antes, imediatamente acusa ele de ter feito a garota se despir. Ela é exatamente a única personagem que sabe que a garota estava falando tudo aquilo por vontade própria. Sem dúvida nenhuma, porque ela viu que a garota saiu do nada. Então a única explicação é: ninguém está pensando. E aí, claro, a garotinha fala na frente dela que ela é que está insistindo, que ela é que tem a mentalidade daquela época e só está pensando em ter filhos. E a irmã imediatamente diz que vai chamar a polícia. A irmã podia simplesmente dizer: não importa o que ela diz, não se aproveita dela. E ao menos seria ela naquela situação. Mas não, nós temos que ter um personagem flutuando no éter. Putz! E Nobunaga, que não é um bom personagem, diz pra irmã pra ela tomar conta da garota porque ele vai voltar pra casa, e a irmã diz que ele tem que tomar conta dela. Por quê? Você está literalmente dizendo que ele tem que ficar com a garota só porque ele tem, porque você decidiu. Enquanto está dizendo que ele pode ter intenção de abusar dela, ele está literalmente demonstrando que não quer isso e você está forçando ele a ficar com a garota. E claro, vale a pena repetir o que eu já disse. Essas etiquetazinhas no final não são caricatas e divertidas, são preguiça. Pura e simplesmente porque é mais fácil fazer assim, não porque seria melhor pra cena. Porque se você visse o personagem tentando se afastar dela e dizendo não, fica com ela e fazendo gestos, talvez fosse muito mais fácil de você ver que ele está literalmente dizendo que não vai ficar com ela. Mas o show quer que você acredite que ele ser um pervertido faz sentido. E a propósito, uma mulher com esse tamanho de peito provavelmente não estaria girando muito. Que deve doer pra caceta. Eu sei, espinhas de diamante. Mas diferente do que algumas pessoas querem que você acredite, esse tipo de corpo existe. Ele só não é magicamente maravilhoso. E eu tô há 1 hora gravando um troço de 7 minutos. É um pássaro? É um avião? Não, comercial. O segundo episódio começa com ele levando ela pra casa tarde da noite. E pensando que ele ser um professor e viver com uma garota de 14 anos seria escandaloso. Que é parte do conflito que eu estava falando. Existem coisas antiquadas na sociedade, com certeza, mas ele é um adulto, vivendo com uma garota de 14 anos, que não é da família dele. Se tratam de primos ou algo assim, como já apareceu em vários animes,
Não tem por que se pensar que aconteceria alguma coisa, eles são a mesma família. Irmão menos ainda, não importa o que a Gati diga. Mas quando você tá falando dessa situação, é absolutamente estranho. Provavelmente numa família sã, ela teria ficado com os pais dele. Mas nós temos que ter situações engraçadas. Ela ainda vai querer ficar perto dele. Ela ainda acredita que ele é noivo dela. Ela vai tentar fugir ou algo assim. É só fazer um esforço. E claro, ela sorri exatamente por isso. E claro, como crítico, eu não posso só dizer isso é horrível, eu tenho que apontar quando algo é bom. Isso é um elemento de comédia bem feito. Ela está num condomínio, ela nunca viu isso antes, e ela interpreta mal, embora de forma inteligente. Então, como ela vê o condomínio inteiro como o castelo dele, e vê que tem várias entradas, ela pressupõe que isso é uma forma de não saber onde eles achariam Nobunaga, que poderia ser uma estratégia legítima naquela época. De novo, é uma forma de mostrar que ela é inteligente, mesmo que ela não tenha como magicamente entender o que está acontecendo nessa nova era. E claro, ele não tem ideia do que ela está falando, porque ela pensou um monte de coisa sozinha. Isso é uma piada. Todo mundo agindo como completos idiotas não é uma piada. Ela diz que está com sono, ele pressupõe que é porque naquela época se dormia mais cedo, e ela imediatamente se despe. Eu posso dizer que pelo menos é mais perto de ser uma piada, porque foi do nada, mas ainda é bem fraca. E ele pensa que sempre quis ouvir aquilo, mas diz pra ela que não vai acontecer. E aí toca uma musiquinha triste, quando ela diz que é porque ela parece jovem demais. E aí, para consolá-la, ele faz essa cara e diz que pode se excitar com o corpo dela facilmente. Ele diz que ela é uma loli como a dos jogos que não tem emoção e ela, claro, não entende. E aí ele diz que são as questões éticas. Eu não acho que eu preciso explicar isso, mas o problema de sexo com alguém abaixo da idade está longe de ser só moral ou ética. Puta que pariu! Você tá literalmente ignorando que ela nem tem idade ou experiência pra saber o que vai acontecer com ela, muito menos a maturidade pra tomar essa decisão. Talvez você possa dizer que naquela época as pessoas tinham que amadurecer mais cedo, mas olha o quanto você tem que torcer pra talvez isso ser ok naquela época. Nesta época, que é pra ser a época atual. Não tem como você fazer esse argumento. Aí ele fala que você não pode se casar até ter 16 anos e que você não pode fazer sexo sem ter se casado até ter 18, que eu não faço a menor ideia se é assim que funciona a lei no Japão. Ela pergunta por quê. Ele diz que não faz sentido, que, meu Deus, eu quero estrangular esse filho da puta. Mas aí ela, como ela é muito inteligente, nesse lugar horrível que é esse anime, diz que o importante é só não ser pego. Ele fala que literalmente concorda com ela, mas aí ela fala que ele só tem muito autocontrole, começa a fazer carinho na barriga dele e diz que as empregadas dela ensinaram todos os truques sensuais possíveis. Ele fica curioso com as técnicas de sedução da era dos samurais e ela se deita na cama e é isso. Essa é a piada. E putz grila, se eu tiver que ver o cartoon dela cobrindo ela mais uma vez, eu acho que eu vou ter um troço. Ah, e o terror de não ver as técnicas sexuais daquela época, porque eu estou dando o benefício da dúvida de que não ter um motivo para transar com uma garota de 14 anos, faz ele cair de joelhos e gritar que as técnicas de sedução dela estão todas erradas. Ela se irrita e pergunta o que ela deveria fazer. E como vocês estão vendo, ele está demonstrando. Acho que tem um aneurisma aqui. O que eu tô fazendo com a minha vida? Ela se veste e vai pra posição. Ele diz que ela devia estar um pouco mais envergonhada na cabeça dele. E ela está envergonhada. Mas ela fica envergonhada de ter que fazer a pose, se joga pra trás e diz que não pode fazer mais isso. E ela diz que não esperava ser tão difícil seduzir um homem e aprendeu com a experiência. Que meio que aponta que ela não tem como concordar em participar disso. Porque ela não sabe do que está falando. Então ele pergunta o que ela gostaria de fazer além de fazer bebês e percebe que pode ensinar a ela as coisas que ela nunca aprendeu. E eu honestamente caí nisso e achei que era um momento de virada, queria ser uma pessoa decente. E a forma de educação dele é fazer ela jogar jogos de romance. Era só uma piada estúpida. E claro, é um jogo de H, o que ele vê como uma vantagem. Mas o episódio termina com a irmã dele falando: por que diabos você é tão estúpido? Claro, isso é um julgamento da pessoa que viu que ele não é responsável por ela, mas mandou ficar com ela mesmo assim. Ai. Bem... eu tenho que ganhar dinheiro, né?
terceiro episódio começa com Nobunaga levando sua noiva para a escola. E a garota que basicamente confessou seus sentimentos por ele se preocupando. Sim, é exatamente o que você acha que vai acontecer. Claro, flashback para explicar o que já é óbvio. Um pequeno momento em que ele é um ser humano normal, ele pensa que é a única forma de socializar alguém da idade dela. E claro, a irmã imediatamente pergunta, desde quando você faz sentido? E a outra professora chama ele e a apresentação dela são os peitos balançando. Que eu não posso nem dizer que é respeitação, porque não tem aquela parada. Parece que os peitos dela estão balançando porque a câmera subiu. Tem uma bola magnética lá para ser controlada. E além disso, só aponta que os peitos dela não são bem desenhados. Subitamente eu entendo as pessoas perguntando onde estão os órgãos dela, porque isso não parece um corpo humano. Nem é pelo tamanho, é só mal desenhado mesmo. A professora oferece ajuda depois de se apresentar para ela, e ele enrubrece um pouquinho. Mas eu só fico pensando por que os cabelos soltos. É uma escolha estilística que começou a aparecer mais e eu não sei por quê. Mesmo a música triste. Pelo menos ele tá fazendo uma cara de putz, vai dar merda. E ela percebe que tem muitas garotas na turma, o que quer dizer que elas devem ser candidatas à esposa dele. E ela imediatamente anuncia que está prometida para casar com ele quando tiver 16 anos. O que faz ele cair. E que ela não se importa delas serem concubinas dele, desde que elas saibam o lugar delas. E o anime faz questão de focar na cara das outras que vão entrar no harém. Claro, ela vai sentar do lado daquela aluna, que fica olhando pra ela tão firme que quebra a linha do óculos. Ela fica preocupada porque irritou Nobunaga. E a amiga daquela aluna vai confrontar ela, em um momento muito mais detalhado do que outras coisas que deveriam ter sido. Essa talvez seja a parte mais engraçada da coisa toda. A amiga conta à noiva que essa aluna está apaixonada por ele. E essa reação terrível é quando ela fala que eles poderiam já ter se casado. Claro, implicando sexo, mas puta que pariu, isso é ridículo. A noiva confirma que eles não são ainda casados e a amiga diz que isso é uma boa notícia. Mas é claro, a noiva tem que dizer que ela é a única que pode ser a esposa e a amiga fica irritada. Então a amiga declara que é uma guerra de ero. A primeira que fizer sexo com ele vai se casar com ele. Pelo menos é ridículo bastante para eu poder rir dessas pessoas ridículas. A amiga traz o Nobunaga e tranca a porta. A esposa está nua para seduzi-lo, ele fala que a amiga está ali e a amiga aponta que a estudante também está. E honestamente, é a primeira piada que me faz rir nessa bodega toda. Já foram 3 episódios. A amiga explica o que está acontecendo e a aluna diz que ela não conseguiria ficar nua, mas poderia pelo menos mostrar os peitos e ele vai pará-la. E você sabe o que vai acontecer. É lógico que você sabe o que vai acontecer. É pelo menos um pouco engraçado que a reação dele é preso. E aí é lógico aquela reação de vapor saindo dela. E ela só diz, não, pode deixar eles aí. Como estão meus peitos? E isso é ridículo bastante que obviamente não é pra ser levado a sério. E é uma piada. E claro, o Mega Mamas vem também. De novo, isso não é engraçado, isso é só jogado mais uma vez. Oh, meu Deus, que piada ótima, 30 mil anos atrás. Mas logo antes teve mais uma piada boa que ele basicamente disse, eu quebrei a Biwadima. Isso é o que mais desaponta porque obviamente eles sabem fazer uma piada boa. Eles só não quiseram. A propósito, esse é o mais perto do cabelo dele que o cabelo dele esteve nessa cena inteira. Mudou várias vezes com cada vez que mudou o ângulo. E ele se quebra em cacos mal feitos depois de dizer que a vida como professor acabou. Se você não acha que as companhias de anime sabem sobre o teste de 3 episódios, eis a prova. Honestamente, o terceiro episódio é meio episódio bom. E não, você não precisava de 2 episódios para estabelecer tudo que era necessário para aquilo. Pelo contrário, você poderia ter feito algo muito mais interessante se isso fosse o primeiro episódio. Sem a família enchendo a paciência dele, ele só faz a garota aparecer, ninguém é estúpido. Mas não, eles têm que esticar para fingir que tem o conteúdo bastante. Ou então faz isso em 3 episódios de metade do tempo. Eu tenho aquela vozinha de, o próximo episódio pode ser bom, mas eu tive que passar 2 episódios e meio até começar a rir. Então não, eu não recomendo. Mesmo que eu quisesse ver mais, todas as implicações me fazem pensar que não, você não deve dar atenção a isso. E com todas as pessoas que não sabem a diferença de uma loli para uma criança, isso daí não vai ser nenhuma diferença. É só anime, anime sempre faz isso. Não, isso é um anime ruim, não veja. E lolis não são automaticamente crianças abaixo da idade de alguém.
Eu lembro que teve uma discussão no Twitter que me deixou bastante triste, porque uma pessoa de descendência asiática estava basicamente dizendo: quando vocês falam que quem gosta de anime é pedófilo, vocês estão dizendo que o meu tipo corporal não existe. E que ela tem toda uma questão de se ver como não desenvolvido bastante, e que essas pessoas estão só alimentando isso. E clicou algo na minha cabeça. Body shaming é dizer que um corpo não deveria existir. Isso se aplica a todos os corpos, inclusive os em voga. Então se a sua noção é de que uma pessoa desenhada com peito grande não tem órgãos, você está contribuindo para isso. Você não pode dizer esse corpo é ruim sem validar pessoas dizendo aquele corpo é ruim. Mas é isso, eu achei que valia a pena botar isso na conclusão. Não tome essa estúpida série como padrão, porque não é. Tchau, gente, até a próxima. Eu ainda não sei porquê. O que eu estou fazendo com a minha vida? Diga oi, Chaves. Nossa. E claro, como crítico, eu não posso só dizer: puta que pariu! Eu não posso só apontar. Isso realmente dói.